Bom dia, chegando com a nossa mensagem do dia para você. A palavra de Deus, como sempre, traz explicações, orientações e detalhes que não podem passar desapercebidos em nossa caminhada de fé. Lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 8, diz assim: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Primeiro, o que seria fazer presa? Nós que já na infância brincamos de pegar passarinho, a gente sabe como funciona a alçapão, a armadilha, né? A gente sabe como funciona colocar algo, uma comida que atraia o pássaro e que quando ele sentar, ele vai ficar preso naquela situação. Então a presa, ela é atraída por algo que o atrai, não é redundância, é a realidade. A pessoa se torna presa de alguém quando esse alguém oferta algo que o atrai. E o que Paulo está falando aqui é exatamente a respeito da fé, a respeito da mente, a respeito daquilo que cremos. E ele diz que devemos ter cuidado para que ninguém nos faça presa, que alguém torne a gente como alguma pessoa presa, por sutilezas, por meio de filosofias, vãs sutileza, segundo a tradição dos homens. Quando olhamos para as pessoas se dobrando diante de imagens de escultura, quando olhamos para aquelas pessoas se martirizando em nome da fé, aqueles lançando chicotes com lâminas nas costas, quando olhamos para pessoas caminhando centenas de quilômetros para pagar promessa, quando vemos pessoas subindo escadarias de joelho para pagar promessa, o que é que realmente tem acontecido ali? Aquela pessoa se tornou uma presa de uma filosofia, de uma sutileza que foi apresentada a ela como algo bom, assim como no caso do exemplo citado do passarinho. O passarinho vê a gaiola, vê a salpando do lado, não sabe o que é aquilo, mas dentro tem o alimento que ele tanto procura, que ele tanto precisa. E na sede, na vontade de comer aquele alimento, ele pousa no ponteiro que desarma e ele fica preso na vã sutileza. Na vida espiritual acontece a mesma coisa. Nós somos dotados de querermos algo espiritualmente que nos ajude. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus com um vazio enorme dentro de nós, que na realidade só pode ser preenchido por Deus. Isso é plano de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e desejamos, anelamos, ansiamos pela presença de Deus desde o primeiro dia que nascemos até o último dia que morremos. Às vezes não entendemos isso, mas isto é plano de Deus, para que possamos buscá-lo, para que possamos desejá-lo e sermos completos em Deus. Mas o que tem acontecido é que vãs filosofias, tradição de homens, rudimentos do mundo, têm sido apresentado às pessoas, e as pessoas que têm esse desejo de Deus, essa busca inconstante por agradar a Deus, acabam sendo iludidos, como o pobre passarinho ao ver o alimento dentro do alçapão. Temos que ter sabedoria para entendermos o que está acontecendo. Há quem diga que o evangelho nunca prosperou tanto como nos dias de hoje. Mas aí eu pergunto, qual evangelho? Será que é o evangelho que Paulo diz lá em Romanos 1,16? Porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Ou será que é o outro evangelho que o próprio Paulo diz lá na epístola de Gálatas, censurando os Gálatas: quem vos fascinou a partir daquele que foi apresentado como Cristo Jesus para esse outro evangelho? E ele diz: ainda que um anjo descesse do céu e vos apresentasse evangelho diferente, que seja anátema. O que temos nos dias de hoje é uma verdadeira celeuma, uma verdadeira Babel religiosa em nome do evangelho.
o evangelho da prosperidade, o evangelho da cura, o evangelho isso, o evangelho daquilo, o evangelho segundo fulano, segundo ciclano, tudo distorções da palavra evangelho, que não nada mais significa do que boas novas. O evangelho é as boas novas de salvação para o homem perdido, apresentando Cristo Jesus como Senhor e Salvador, como Cordeiro Pascual imolado na cruz do Calvário, como Cristo ressurreto que nos dá a certeza de vida eterna, não por fazermos parte deste ou daquele movimento, mas por crermos em Cristo Jesus. Como diz Romanos, a saber, se você com a sua boca confessar a Jesus como Senhor e em teu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. De maneira que, tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe. Já estamos aqui, www.webradioabn.com.br. A nossa família trabalha para abençoar a sua.